Há amores que começam com uma frase aparentemente sem sentido. Quero todas as flores. E você? Mas foi exatamente a partir desse instante que o destino teceu uma história não apenas de amor, mas também de passado, de mágoas e da coragem de perdoar. Em uma pequena floricultura no coração de Lisboa, uma jovem pobre e um milionário carregando os fantasmas de sua família terão diante de si uma escolha impossível, entre o sangue e o coração, entre o ódio e o amor. Prepare-se para entrar em uma jornada onde cada pétala que se abre guarda um segredo, onde o amor precisa atravessar as tempestades da história para se tornar a única coisa que permanece quando todo o resto se desfaz. O som cristalino do sino de vento pendurado na porta da Casa das Flores ecoava na manhã serena, ressoando pelo beco íngreme do bairro da Graça, onde a Lisboa antiga ainda preservava uma paz rara. Aquele som não era apenas a saudação do vento ou o roçar ocasional do ar. Para Inês Duarte, era como um lembrete suave. Um novo dia começava, e isso significava que ela ainda tinha a chance de continuar lutando. Aos 18 anos, enquanto suas amigas sonhavam com viagens, cafés agitados às margens do Tejo e romances juvenis, Inês já vivia como adulta, carregando responsabilidades maiores do que seus ombros frágeis poderiam suportar. Aquela floricultura antiga havia sido o orgulho de seus avós. Joaquim Duarte, um homem simples e trabalhador, construiu a pequena loja após anos de suor nos campos. Mas partiu cedo, vencido pelas desilusões acumuladas. O peso, então, caiu sobre os ombros de Dona Amélia, a avó de Inês. Agora, a loja modesta era tudo o que restava para as duas: sustento e memória. Do lado de fora, vasos cheios de cores chamavam a atenção dos passantes. Mas por dentro, a decadência era impossível de esconder. Prateleiras de madeira desbotadas, piso rachado, paredes manchadas pela umidade. O perfume das rosas, tulipas e cravos ainda preenchia o ar, mas misturado ao cheiro de mofo e pó. Inês, porém, nunca permitia que os clientes percebessem esse lado sombrio. Para eles, sempre tinha um sorriso pronto, uma voz doce e mãos habilidosas, que transformavam cada arranjo em algo quase mágico. Só à noite, quando fechava a porta de madeira e o sino se calava, é que desabava sobre a cama estreita, os olhos marejados fitando o teto, perguntando-se se no dia seguinte teria dinheiro suficiente para comprar os remédios da avó. Dona Amélia, de cabelos já totalmente brancos, corpo frágil, mas olhar ainda vivo, era a razão pela qual Inês se mantinha firme. A doença respiratória crônica prendia a senhora a remédios caros e longos períodos de repouso no quartinho atrás da loja. Cada tosse seca da avó era uma punhalada no coração da neta. Inúmeras noites, Inês ficava desperta ao lado da cama, trocando compressas, preparando chás, insistindo para que a avó tomasse os remédios até adormecer exausta numa cadeira. A velha ralhava, dizendo que ela precisava cuidar de si mesma, mas Inês apenas sorria, apertava a mão enrugada e murmurava: se a senhora é a razão única da minha vida, todo o cansaço vale a pena. Essas palavras não eram apenas consolo, mas o fio de fé a que Inês se agarrava. Ela sabia que enquanto suas amigas desfilavam vestidos bonitos e descobriam os primeiros amores, sua própria vida era feita de contas atrasadas e da fragilidade da avó. Ainda assim, nunca se permitia reclamar. Em seus olhos cor de avelã havia uma força silenciosa, a de quem não tem outra escolha senão seguir em frente. Naquela manhã, antes que o sol iluminasse os telhados vermelhos de Graça, Inês já estava de pé. Abriu a porta da loja, deixou o vento atravessar o batente e o sino de vento tocar sua melodia suave. No ar frio, o aroma das margaridas se misturava ao cheiro de café vindo de uma tasca no início do beco. Com agilidade, ela arrumava os buquês frescos nos vasos de vidro, esperando que o dia ensolarado atraísse mais turistas. Logo, ouviu-se a tosse da avó no quarto dos fundos. Inês largou as flores e correu. Dona Amélia estava sentada, apoiada em travesseiros, o rosto pálido. A neta ofereceu-lhe um copo de água e a ajudou a se recostar. "A senhora está bem, vó?" "Estou sim", minha menina respondeu com a voz rouca, esboçando um sorriso frágil.
Não precisa se preocupar tanto. Inês segurou com força a mão cheia de marcas e veias salientes. Eu nunca vou deixar faltar os remédios, custe o que custar. O olhar da avó, misto de amor e dor, dizia mais do que palavras. Ela sabia que Inês carregava mais do que deveria para alguém tão jovem, mas também sabia que não havia outra saída. Quando a avó voltou a dormir, Inês foi para a frente da loja. O sol já iluminava a rua. Turistas franceses riam, tirando fotos. Por um instante, um vazio lhe tomou o peito. Quando teria uma vida assim, leve, sem amarras? Mas o sino de vento soou outra vez, e ela respirou fundo. Não podia deixar a tristeza vencer. Cada flor que arrumava precisava levar um pouco de alegria ao cliente. Assim, sorriu e se preparou para o primeiro atendimento do dia. A manhã seguiu. O bairro fervilhava, passos nos degraus de pedra, pregões de senhoras vendendo pastéis de nata e o tilintar dos bondes descendo as ladeiras. No meio disso, a Casa das Flores permanecia como uma nota calma, sustentada pelo amor de Inês às flores. Uma vizinha comprou cravos brancos para o marido falecido. Um casal jovem escolheu uma rosa vermelha para celebrar seu aniversário de namoro. Todos saíram sorrindo, graças ao cuidado simples, mas cheio de carinho, com que Inês embrulhava cada flor e oferecia suas bênçãos. A cada sorriso recebido, ela sentia o coração um pouco mais leve ainda, que sua mente seguisse calculando as moedas guardadas na caixa de madeira. Mas aquela paz era frágil. Quando o último cliente se foi, Inês abriu a gaveta do caixa. Poucos euros soltos. Ela suspirou e começou a somar. Aluguel, contas de luz, água e o mais urgente, os remédios de Dona Amélia. O farmacêutico já avisara que, sem quitar a dívida, não venderia mais. O pensamento foi como uma nuvem escura cobrindo todo o brilho lá fora. Passou os dedos sobre uma tulipa murcha e por um momento se reconheceu nela, tentando se manter ereta, mas perdendo forças pouco a pouco. Perguntou-se se, além da avó, alguém sequer notaria sua existência. Um leve bater à porta dos fundos a fez sobressaltar. Era Dona Amélia, enrolada num chale, andando devagar. Inês correu para ajudá-la a se sentar perto da janela. A senhora não devia sair, está frio. Eu sei, mas não quero que você fique triste sozinha. Sorriu, o olhar cheio de ternura. Lembre-se, por pior que seja a vida, ainda temos uma a outra. Os olhos de Inês se encheram de lágrimas. Às vezes eu sinto medo, vó, como se bastasse um vento forte para tudo desmoronar. A velha apertou a mão da neta, trêmula mas firme. Minha menina, as flores não são sempre fortes, não é? Mesmo assim, elas desabrocham, ainda que por um dia. Elas nos ensinam que a beleza e a esperança valem a vida, mesmo quando ela é breve. As palavras ficaram gravadas no coração de Inês. Ela olhou para fora. O sino de vento balançava suavemente, espalhando sons límpidos como gargalhadas distantes. Talvez a avó tivesse razão. Sempre há um motivo para seguir. A tarde passou devagar. Inês limpou os vasos, trocou a água das rosas, organizou os vasos no balcão. O sol poente atravessava a porta, tingindo a loja com cores quentes e transformando-a em um quadro vivo de flores. Naquele instante, seu peito conheceu uma paz rara, mas logo um acesso de tosse forte rompeu o silêncio. Inês correu. A avó curvada, o peito arfando, o rosto contraído de dor. A neta apressou-se com um copo d'água e procurou o frasco de remédio. Quase vazio. Já acabou, murmurou, os olhos marejados. A velha tentou sorrir, abanando a mão. Não se preocupe, amanhã damos um jeito. Já me acostumei a essas tosses. Não. Inês negou, a voz embargada. Eu não vou deixar a senhora sem remédio. Naquela noite, com a avó finalmente adormecida, Inês permaneceu sozinha na sala escura. A luz fraca da lâmpada projetava sua sombra miúda na parede. Do lado de fora, Lisboa ainda vibrava, com músicas vindo dos bares à beira-rio. Mas para ela, o mundo parecia distante. Segurava a caixinha de madeira, contando e recontando as moedas. Não bastava. Nenhuma semana de vendas daria conta. Um medo silencioso a invadia. E se um dia a avó partisse, o que restaria? A loja velha? As dívidas? Ou apenas um vazio sem fim? Cobriu o rosto com as mãos, tentando segurar as lágrimas.
O sino de vento soou novamente, embalado pelo vento noturno, como um sussurro de consolo. Inês ergueu o olhar e murmurou: "Se existe um milagre, por favor, mostre-me um caminho." Ela não sabia que aquele pedido estava prestes a ser atendido de forma inesperada, numa manhã muito próxima. Na manhã seguinte, o sol de Lisboa acabava de surgir sobre o Tejo, espalhando luz dourada sobre os telhados vermelhos do bairro da Graça. O sino de vento na porta da Casa das Flores voltou a tilintar com a brisa, fiel ao ritual diário. Inês já estava desperta havia horas. A noite anterior fora inquieta, marcada por pensamentos sobre remédios, contas e o medo do amanhã. Mesmo cansada, ela vestiu o avental, prendeu os cabelos castanhos e foi organizar as flores. Do lado de fora, os vasos exibiam seu esplendor: hortênsias azuis, lírios brancos, rosas vermelhas intensas. Apesar da falta de dinheiro, Inês fazia questão de manter a loja com ar de frescor. Sabia que os clientes procuravam ali mais do que flores. Buscavam um pouco de paz, um gesto de afeto em cada arranjo que ela preparava. Era isso que mantinha a floricultura viva, resistindo às lojas maiores e modernas no centro. O dia começou com visitas conhecidas. Dona Rosa, a vizinha idosa, entrou mancando e pediu um ramalhete de cravos brancos para levar ao cemitério. Inês embrulhou com cuidado, acrescentando uma florzinha extra como presente. A senhora, emocionada, acariciou sua face. "Você é um anjo do bairro, minha querida Inês." A frase aqueceu seu coração, mas trouxe também uma dor discreta. Se fosse mesmo um anjo, por que não conseguia mudar o próprio destino? Em seguida, um casal de turistas italianos apareceu, risonhos, escolhendo uma única rosa vermelha. Saíram de mãos dadas, as risadas ecoando pela ladeira. Inês os acompanhou com o olhar, e algo estranho se agitou dentro dela. O desejo de, um dia, também segurar a mão de alguém, sem medo de perder, amar sem o peso das obrigações. Mas logo balançou a cabeça, afastando o pensamento. Aquilo era luxo. Para ela, amor significava risco. Se deixasse sonhar, quem cuidaria da avó? Quem pagaria o aluguel da loja? Não podia fraquejar. Com o movimento da manhã terminado, a loja ficou silenciosa. Inês aproveitou para limpar, trocar a água dos vasos, recolher pétalas caídas. Ao segurar uma tulipa amarela, percebeu que as pétalas já murchavam. Um nó apertou sua garganta. Viu-se naquela flor, juventude passando despercebida, sem que ninguém a valorizasse, sem que ninguém a segurasse. Um som conhecido a arrancou do devaneio. Do quarto dos fundos, a tosse da avó soava mais forte que de costume. Inês largou a flor e correu. Dona Amélia estava recostada, a mão trêmula cobrindo a boca, o rosto sem cor, o fôlego escasso. "Vó!" Inês exclamou, servindo água e tentando dar-lhe o remédio. Mas o frasco guardava apenas a última pílula. A idosa sorriu fraco. "Não faz mal, minha menina. Não se preocupe tanto." Com lágrimas nos olhos, Inês apertou os lábios. "Eu não vou deixar a senhora assim. Amanhã mesmo falo de novo com o farmacêutico. Prometo. Você já fez demais. Eu só queria que vivesse por você, e não apenas por mim." As palavras cortaram fundo. A jovem sabia que a avó não queria ser um peso, mas para ela, Dona Amélia era o único motivo para resistir, a força que a impedia de cair. Sem ela, o que restaria? À tarde, de volta ao balcão, Inês observava a luz dourada atravessando os vidros, banhando os arranjos, mas em vez de encanto, sentia peso. Cada flor não vendida era um dinheiro parado, uma conta sem pagar. Olhou ao redor, prateleiras gastas, paredes manchadas, caixa quase vazia. A loja parecia um espelho de sua própria vida. Colorida, mas cheia de rachaduras, frágil. Abriu a gaveta. Poucas moedas rolaram com um som seco. Não bastava, nunca bastava. Encostou a cabeça nos braços sobre a mesa e deixou as lágrimas mancharem o pano gasto. Lá fora, o bairro seguia vibrante. O fado melancólico de um bar próximo se misturava ao movimento da rua. Inês ergueu o olhar, olhos inchados, fitando a luz suave do entardecer. Disse a si mesma que não podia cair. Doía, mas precisava sorrir. Era sua única defesa contra a verdade. E assim,
Quando a porta se abriu de repente e um cliente entrou, enxugou depressa as lágrimas e mostrou o sorriso doce de sempre. Escondeu toda a dor atrás dos olhos claros, garantindo que o cliente saísse com flores frescas e um coração mais leve. Ninguém jamais suspeitaria que aquele sorriso era uma máscara fina, sustentando um mundo prestes a ruir. O entardecer pintava o céu de laranja, refletindo nos telhados. A rua seguia cheia de turistas, mas, dentro da Casa das Flores, o ar era pesado. Um casal entrou, comprou margaridas amarelas para o aniversário de casamento. Trocaram risadas e olhares brilhantes. Inês os atendeu com delicadeza, desejando felicidades. Mas, assim que a porta fechou, o sorriso dela se apagou. A imagem dos dois ficou ecoando, lembrando-lhe o quanto o amor estava distante de sua realidade. Não que fosse insensível. Alguns rapazes do bairro já haviam tentado se aproximar, oferecendo pequenos presentes ou convidando-a para passeios à beira do Tejo. Mas ela recusava sempre, não por falta de sentimentos, e sim por responsabilidade. Não tinha o direito de se perder em emoções. Cada minuto para si mesma era um minuto em que a avó sofria sozinha. Quando as luzes da cidade começaram a acender, Inês fechou a loja devagar. Sentou-se perto da porta, olhando os bondes amarelos passarem, iluminados no cair da noite. O sino de vento soou leve. Por um instante imaginou: e se um dia alguém entrasse não apenas para comprar flores, mas para levar embora todas as suas preocupações? Como seria sua vida então? Mas a realidade veio com a tosse fraca da avó, chamando-a do quarto. Inês correu, ofereceu água, acariciou suas costas. Amanhã vou arranjar um empréstimo, vó. De algum jeito, vou conseguir os remédios. Dona Amélia a olhou com ternura e tristeza. Inês, temo que você sacrifique sua juventude por mim. Nunca pensei assim. A senhora é tudo para mim. Sem a senhora, não sou nada. As palavras fizeram a idosa chorar baixinho. E eu só desejo que você seja feliz. Naquela noite, quando ela já dormia, Inês voltou à sala, abriu a caixinha de madeira e contou as moedas uma a uma. Continuava insuficiente, sempre insuficiente. Exausta, recostou-se na cadeira, abraçando a caixa, olhos fechados. O vento da noite passou pelas frestas e o sino de vento tocou outra vez. Desta vez, o som parecia um consolo, mas também um aviso. A vida era frágil, prestes a se quebrar. Dentro de si, Inês fez uma promessa silenciosa. Vou resistir mais um dia. Enquanto a senhora estiver comigo, não vou cair. Ela não imaginava que, nesse exato momento, o destino já preparava uma prova além de sua imaginação, e que o ronco de um motor desconhecido, prestes a soar na ruela estreita, mudaria não apenas seus dias de escassez, mas também o rumo de seu coração. Naquela tarde, o bairro da Graça se banhava na luz dourada do entardecer. As casas brancas, com varandas de ferro trabalhado, estavam cobertas por buganvílias vermelhas que pendiam quase até tocar os transeuntes. O tilintar dos elétricos, as gargalhadas das crianças nas escadarias de pedra e a guitarra de um artista de rua, embalando um fado melancólico, compunham a sinfonia da Lisboa antiga. Inês arrumava os vasos diante da loja, olhando de vez em quando para o céu azul que já se tingia de laranja. Normalmente, essa cena lhe trazia conforto. Mas, naquele dia, seu peito estava pesado. As moedas contadas pela manhã não bastavam para comprar os remédios de Dona Amélia. A cada arranjo que fazia, a mente se perdia em cálculos, preocupações e medo do dia seguinte. De repente, um som diferente quebrou o ritmo da rua. Não era o ruído familiar de elétricos nem de motos, mas um motor grave, firme, decidido. O som ressoou pelo beco estreito, fazendo os outros barulhos diminuírem. Inês ergueu os olhos, surpresa. Um carro preto, brilhante e luxuoso, avançava lentamente sobre o calçamento irregular. O pôr do sol refletia em sua pintura impecável, transformando-o em um bloco móvel de obsidiana. As pessoas pararam para olhar. Crianças apontavam com entusiasmo. No cenário simples de Graça, aquele carro parecia uma aparição. Imponente, destoante, quase intimidador. O coração de Inês acelerou, não sabia se por curiosidade ou receio. Nunca tinha visto um veículo tão sofisticado parar naquela rua modesta,
Quem poderia ser? Um turista rico? Um empresário perdido? E por que justamente diante da sua loja? O carro estacionou em frente à Casa das Flores. O motor silenciou, deixando um vazio incômodo. O sino de vento ainda tocava, mas soava frágil diante daquela presença estranha. A porta se abriu. Um homem desceu. Desde o primeiro instante, Inês percebeu que ele não se parecia com ninguém que já conhecera. Era alto, postura ereta, passos lentos, mas seguros. O terno escuro, impecavelmente cortado, realçava sua figura. O cabelo castanho escuro penteado com precisão emoldurava um rosto de traços firmes, e então os olhos verdes, profundos, hipnóticos. Não apenas olhavam, atravessavam. Ele se aproximou da loja. Inês, sem querer, deu um passo para trás. As mãos suavam, o coração disparava em confusão. Cautela, curiosidade e algo mais. Um tremor inexplicável. O homem empurrou a porta. O sino de vento soou, desta vez como um presságio inevitável. O espaço pequeno da loja pareceu encolher diante dele. Inês tentou parecer ocupada com lírios brancos, mas quando ele parou diante do balcão, o silêncio se tornou denso. O olhar dele fixou-se nela com intensidade, despindo todas as camadas que ela usava para se proteger. Naquele instante, Inês teve certeza. A serenidade frágil de sua vida havia terminado. Respirou fundo, tentando controlar a voz. "Boa tarde, senhor. Que flores deseja?" Sua voz tremeu quase imperceptivelmente. Ele não respondeu de imediato. Observou o ambiente, percorrendo as rachaduras na parede, as prateleiras gastas, os arranjos bem cuidados apesar da simplicidade. Por fim, voltou os olhos para ela. Deu um passo adiante. O som discreto dos sapatos no piso de madeira ecoou no silêncio. Sua voz, quando surgiu, era grave, quente, irresistível. "Quero todas as flores. E você?" O mundo congelou. Inês arregalou os olhos, quase deixou a tesoura cair. O sangue lhe subiu ao rosto, mistura de indignação e choque. "Desculpe?" murmurou sem acreditar. Um sorriso discreto surgiu nos lábios dele enigmático, entre arrogância e desafio. "Você ouviu bem. Quero todas as flores daqui. E..." Uma pausa. O olhar cravado nela. "Quero conhecer você." Inês recuou instintivamente, o coração em disparada. Apertou os punhos para disfarçar o tremor. "Flores estão à venda, senhor. Pessoas não." Ele inclinou levemente a cabeça, arqueando as sobrancelhas, divertido. "Eu sei. Justamente por isso, você é diferente." As palavras a deixaram sem resposta. Baixou os olhos, apressando-se em embrulhar as flores, como se o gesto pudesse abafar o turbilhão em seu peito. 1000 perguntas a invadiam. Quem era ele? Por que falava assim? E pior, por que um simples olhar dele fazia seu coração vacilar? O homem tirou uma carteira elegante e colocou um maço de notas sobre o balcão. O som dos euros novos soou firme, irrefutável. "Todas." Inês ergueu os olhos, pronta para contestar, mas o olhar dele a desarmou. Não havia apenas soberba ali, havia algo mais. Talvez tristeza, talvez uma promessa oculta. Ela embrulhou rapidamente os arranjos e os empurrou para o lado dele. "Aqui estão, senhor." Ele não pegou de imediato. Inclinou-se levemente, a voz baixa, quase íntima. "Atelogou, Inês." O coração dela se contraiu. Ele a chamara pelo nome. Mas ela não tinha se apresentado. "Como sabe o meu nome?" A pergunta escapou, trêmula. Ele não respondeu. Pegou as flores, virou-se e saiu. O sino de vento soou de novo, quando a porta se fechou atrás dele. Inês correu para a janela e apenas conseguiu ver a silhueta dele entrando no carro negro. O motor rugiu, o veículo partiu, levando consigo seu olhar atônito. O que ficou foi o perfume das flores e um leve rastro amadeirado no ar. Inês encostou-se no balcão, o coração em caos. A frase ainda ecoava em sua mente. "Quero todas as flores. E você?" Naquela noite, deitada em sua cama estreita, não conseguiu dormir. Os olhos verdes, o sorriso misterioso, a voz grave, tudo retornava incessantemente. Irritava-se consigo mesma por permitir que ele ocupasse seus pensamentos. Mas no fundo, uma sensação estranha brotava, medo e atração entrelaçados.
como uma semente teimosa rompendo a terra árida. E assim, quando o sino de vento tocou novamente na manhã seguinte, Inês não imaginava que o som do mesmo motor grave voltaria a ecoar na ruela, anunciando o segundo encontro, onde todas as fronteiras começariam a ceder. Na manhã seguinte, o bairro da Graça acordou no mesmo compasso de sempre. O pregão do peixeiro na esquina, o cheiro forte de café expresso vindo da tasca, o tilintar do elétrico descendo a ladeira. Mas, para Inês, nada parecia igual. Abriu a porta da Casa das Flores com o coração em desalinho. Passara a noite em claro, revivendo sem parar as palavras enigmáticas do homem desconhecido. Quero todas as flores. E você? Tentou se concentrar no trabalho. Trocar a água dos vasos, podar galhos murchos, organizar as plantas na calçada. Mas, a cada vez que o sino de vento balançava, seu peito se contraía, temendo que a porta se abrisse e aquela figura imponente surgisse de novo, temendo e ao mesmo tempo desejando. Quase ao fim da manhã, quando o sol já dourava os telhados vermelhos, o som retornou. O ronco grave, firme, inconfundível. Inês congelou, o coração martelando no peito. Não pode ser, ele não pode voltar. Mas o carro negro apareceu no fim da rua, avançando lentamente, como um presságio inevitável. A porta se abriu. Ele saiu à mesma postura ereta, o mesmo terno impecável, os mesmos olhos verdes que pareciam ler a alma. Inês abaixou o rosto, fingindo atenção a girassóis no balcão, mas as mãos trêmulas atraíam. O sino de vento tocou quando ele entrou. O espaço pareceu encolher de novo. Foi direto ao balcão, sem rodeios. Bom dia, Inês. Vim buscar todas as flores. Ela ergueu o olhar, tentando manter a calma, ainda que o rosto ardia. Deve ter uma casa enorme, para precisar de tantas flores em apenas 2 dias. Um sorriso leve, quase secreto, curvou seus lábios. Talvez, eu só precise de um motivo para voltar aqui. A resposta a desconcertou. Virou-se depressa, começou a separar arranjos, tentando disfarçar o turbilhão. Se precisa apenas de motivo, não é necessário tanto esforço. A Casa das Flores abre todos os dias. Ele se aproximou mais, apoiando as mãos no balcão de madeira. O perfume amadeirado envolveu o ar. Sua voz desceu suave, mas firme. Eu não quero só flores, Inês. Quero conhecer você. As palavras atravessaram sua defesa como lâmina afiada. O coração disparou, mas a razão a puxou de volta. Inês pousou os arranjos, sustentando o olhar dele com firmeza. O Senhor não sabe nada sobre mim, e eu não tenho nada que valha a sua curiosidade. Por um instante, os olhos dele perderam a altivez. Tornaram-se mais brandos, quase vulneráveis. Então me deu uma chance. Hoje à noite, às 7, um jantar. Depositou um cartão sobre o balcão. Inês baixou os olhos. Letras em relevo diziam Miguel Faria. Sentiu a respiração falhar. Eu não posso. Tenho minha avó. A loja. Miguel meneou a cabeça. Voz grave, serena. Justamente porque você tem tantas responsabilidades, quero ajudar. Inês, eu sei que sua vida não é fácil. Ela empalideceu. A frase ecoou dentro dela como trovão. Como ele podia saber? O que realmente sabia? Recuou um passo, as mãos cerradas de raiva e medo. Está enganado. Não sabe nada sobre mim, nem sobre a minha vida. Miguel não se moveu. Apenas a fitou longamente. Não havia desafio em seu olhar desta vez, apenas uma calma que a desarmava. Então disse, baixo mas firme, sei o suficiente para perceber que você carrega mais do que o peso de uma garota de 18 anos. As palavras caíram como pedra na água quieta de seu coração. Inês sentiu a garganta apertar, sem força para responder. Baixou-se, apressando-se a embrulhar as flores, escondendo o tremor das mãos. Ele permaneceu parado, observando, como se esperasse que ela admitisse o que não ousava dizer. Por fim, empurrou os arranjos em sua direção, a voz fria. Aqui estão. Todas as flores que pediu. Ele não pegou de imediato. Recolheu o cartão, virou-o e escreveu algo no verso com um traço decidido. Voltou a colocá-lo no balcão. Endereço e telefone. Se mudar de ideia, estarei esperando.
Então pegou as flores e saiu. O sino de vento tilintou outra vez quando a porta se fechou atrás dele. Inês permaneceu imóvel, com o cartão entre os dedos. Leu: Restaurante Solar do Tejo, 19R0, e um número escrito à mão, firme, inconfundível. O coração dela entrou em caos. Parte queria rasgar o cartão, parte tremia de expectativa. Durante toda a tarde, trabalhou como uma máquina. Atendeu clientes, sorriu, embrulhou flores, recebeu moedas, mas a mente girava apenas em torno do convite. Pensava na avó, nos remédios, nas contas. Depois pensava nos olhos verdes, na voz grave, na forma como ele dissera seu nome sem que ela se apresentasse. Ao cair da noite, Inês encarou o pequeno espelho no quartinho dos fundos. Vestiu o vestido azul mais simples que possuía. Passou um batom discreto. Os cabelos castanhos soltos caíam em ondas naturais. Quase não se reconheceu. Tímida, mas ansiosa. Dona Amélia surgiu na porta, apoiada, o olhar carregado de suspeita. Vai aonde, minha menina? Inês congelou. Nunca escondera nada da avó, mas desta vez o coração a empurrou. Eu só vou sair um pouco. A velha a observou longamente, entre preocupação e ternura. Por fim, suspirou e assentiu. Você é jovem, precisa viver para si também. Mas lembre-se, felicidade verdadeira nunca nasce de mentira. As palavras ecoaram como advertência suave. Inês beijou-lhe a face e saiu. Na rua de pedra, o carro negro já a esperava. A porta se abriu, e mais uma vez, ela entrou em um mundo que não lhe pertencia. O coração batia em descompasso, consciente de uma verdade inescapável. Aquele jantar poderia mudar tudo. Lisboa, à noite, revelava uma beleza distinta da luz do dia. As ruas de pedra refletiam o brilho amarelado dos lampiões, como rios de ouro escorrendo pelas ladeiras. Ao longe, o Tejo cintilava sob a lua, salpicado pela silhueta de barcos que deixavam o cais. Dentro do carro negro, Inês permanecia em silêncio, as mãos entrelaçadas, o coração acelerado a ponto de descompassar cada respiração. Ao lado dela, Miguel ocupava o espaço com uma presença intensa, mesmo sem dizer uma palavra. De vez em quando, o olhar dele deslizava em sua direção, o suficiente para incendiar suas faces. O silêncio não era incômodo, era denso, carregado, como uma corda invisível que os aproximava cada vez mais. O carro tomou a estrada à beira-rio e parou diante de um edifício imponente, de colunas brancas erguidas contra o céu, iluminadas pelo dourado dos refletores. No letreiro de metal reluzia: Restaurante Solar do Tejo. Um lugar de prestígio, frequentado apenas pela elite. Miguel desceu primeiro e estendeu a mão. Inês hesitou um instante. Depois entregou a sua. O calor firme daquele toque a desconcertou. Juntos, entraram. O salão parecia saído de outro mundo. Teto alto com lustres de cristal, piso de mármore cintilante, mesas cobertas de linho branco, velas tremeluzindo. Homens e mulheres elegantemente vestidos conversavam em murmúrios contidos. No meio de tanto requinte, o vestido azul simples de Inês parecia deslocado, assim como os sapatos gastos que usava. Mas Miguel caminhava ao lado dela com tanta naturalidade e segurança que todos os olhares acabavam voltados para ele e, de repente, ela se sentiu menos deslocada. Quando ele puxou a cadeira para ela, por um instante teve a estranha sensação de pertencer àquele lugar. Serviram vinho tinto. Inês levou o copo aos lábios, trêmula, enquanto Miguel erguia o dele e murmurava: brand, à esta noite. Não sei se há algo a comemorar. Ela respondeu baixo: Hashim, porque você aceitou estar aqui. A chama da vela se refletia nos olhos verdes dele, profundos como o mar noturno. Inês desviou o olhar, tentando não se perder. O jantar começou. Serviram bacalhau grelhado, o aroma espalhando-se pelo ar. Miguel comia devagar, mas sua atenção estava nela. Perguntava sobre a loja, sobre a avó. Escutava com uma seriedade inesperada, como se cada detalhe fosse precioso. O senhor realmente quer saber da minha vida? Ela perguntou, desconfiada. Quero, porque quero entender você. A resposta veio calma, os olhos fixos nela. O coração de Inês vacilou. Fingiu ocupar-se com o garfo.
evitando aquele olhar que a desarmava. Perguntava-se sem parar: por quê? Tentou erguer barreiras, dando respostas curtas, mas Miguel não pressionava. Avançava devagar, paciente, como quem sabe que a confiança não se arranca, se conquista, e cada vez que ela cruzava o olhar dele, sentia-se tragada por um redemoinho, incapaz de se libertar. O senhor poderia conversar com qualquer mulher desta cidade, soltou de repente, numa tentativa de se proteger. Por que me escolher? Uma florista sem nada de especial. Ele pousou a taça, entrelaçou os dedos e respondeu, firme, sem hesitar. Justamente porque você não é como nenhuma outra. Numa cidade onde todos tentam parecer perfeitos, você é verdadeira o bastante para fazer alguém parar. As palavras atingiram Inês fundo, rachando o muro que erguera em torno de si. O coração bateu descompassado. Após o jantar, Miguel não a levou direto de volta. Propôs uma caminhada à beira do Tejo. O vento fresco trazia o cheiro do rio. A lua prateava a superfície das águas. De um bar distante, um fado melancólico se espalhava pelo ar. Eles andaram lado a lado, em silêncio. Cada passo era, para Inês, um avanço perigoso além da linha que conhecia. De repente, Miguel parou e a encarou. À luz do luar, seus traços estavam mais suaves, despidos da aura de poder. Inês, eu não entrei na sua loja por acaso. Ela se sobressaltou. O que quer dizer? Ele demorou a responder, escolhendo cada palavra. Eu conheço sua família. Eu conheço Dona Amélia. O meu passado e o seu já estiveram entrelaçados há muito tempo. O chão pareceu fugir sob os pés de Inês. O senhor está brincando comigo? Miguel olhou para o rio, o semblante distante, como se buscasse lembranças. Se me der tempo, vou contar tudo. Mas precisa acreditar em uma coisa. Eu não me aproximei por piedade, nem por obrigação. Eu vim porque é o meu coração que me trouxe. As palavras a deixaram sem voz. O vento noturno bagunçava seus cabelos, refletindo o caos em sua alma. Parte dela queria correr. Outra, desesperadamente, queria ficar e ouvir mais. No fim, sussurrou apenas, eu preciso de tempo. Miguel assentiu, um lampejo de esperança brilhando em seu olhar. Você terá. Mas saiba, eu não vou desistir. Ficaram ainda alguns minutos em silêncio, diante do rio prateado. Depois, ele a levou de volta. Diante da Casa das Flores, não a pressionou. Apenas desejou, suave, boa noite, Inês. Durma bem. O sino de vento tilintou quando ela entrou. Encostada à porta de madeira, sentiu o coração bater em turbilhão, repetindo sem parar a promessa dele. Eu não vou desistir. No quarto dos fundos, Dona Amélia mexeu-se na cama. Os olhos cansados se abriram por um instante. Ela ouvira o carro parar diante da loja. Sabia que algo se aproximava, uma tempestade que Inês ainda não era capaz de prever. Na noite seguinte, o carro negro voltou a estacionar diante da Casa das Flores. O sino de vento tilintou levemente quando Inês saiu, o vestido azul simples esvoaçando na brisa. Passara o dia inteiro em conflito, dividida entre a razão e o coração. Mas agora, ao entrar no carro, sentiu o peito bater tão forte que parecia ecoar no silêncio. Durante o trajeto, Miguel permaneceu quase calado. Apenas lançava olhares ocasionais para ela, enquanto Inês fixava os olhos na janela, vendo o bairro da Graça se afastar e dar lugar às avenidas largas iluminadas de Lisboa. As luzes refletiam no Tejo como 1000 velas acesas flutuando no escuro. Logo o carro dobrou por um portão de ferro imponente. Diante dela surgiu uma visão grandiosa, Solar dos Faria. O palacete da família dele erguia-se sob a luz dourada, colunas brancas altíssimas, telhado vermelho amplo, fileiras de ciprestes ladeando a entrada, uma fonte com estátuas de mármore cintilando ao luar. Inês permaneceu muda, as mãos apertadas no colo. Nunca vira tamanha opulência fora dos filmes. Um frio percorreu-lhe a espinha. A distância entre eles parecia um abismo impossível de atravessar. Miguel abriu a porta e lhe estendeu a mão. Bem-vinda, Inês. O átrio a deixou sem fôlego. Piso de mármore polido, teto altíssimo com lustres de cristal, quadros a óleo antigos nas paredes. Tudo exalava autoridade e riqueza. O mordomo idoso inclinou-se diante de Miguel, mas seus olhos demoraram-se em Inês,
carregados de estranhamento. Ela sentiu-se ainda mais deslocada. Miguel, porém, apoiou suavemente a mão em suas costas e a conduziu até a sala de jantar. A mesa comprida estava impecável. Toalha branca, velas altas, taças de cristal, pratos refinados foram servidos. Inês sentou-se, o coração descompassado. Miguel ergueu a taça, fitando-a através da chama das velas. Obrigado por ter vindo. Ela mexeu no guardanapo entre os dedos. Não sei se foi uma boa ideia. Ele sorriu. Sereno, essa é a minha responsabilidade. Fazer com que seja. A firmeza em seus olhos a fez erguer o rosto por um instante. O jantar decorreu lentamente. Miguel perguntava sobre a loja, sobre a infância, sobre Dona Amélia. A cada resposta, ela se sentia exposta, mas também estranhamente acolhida, como se, pela primeira vez, alguém realmente quisesse ouvir sua história. Quando o vinho já chegava ao fim, Miguel fez sinal para que os criados se retirassem. O silêncio deixou a sala apenas para eles dois. Ele se levantou e estendeu a mão. Quero lhe mostrar algo mais importante do que esta mesa. Conduziu-a até uma porta lateral. Era a biblioteca. Estantes de madeira se erguiam até o teto, repletas de livros antigos. A lareira acesa iluminava o ambiente com calor íntimo, tão diferente da pompa das outras salas. Inês percorreu os olhos maravilhada. Nunca vi tantos livros juntos. Miguel sorriu de leve. É o único lugar desta casa onde encontro paz. E hoje, quero que você também a sinta. Na luz do fogo, seu rosto parecia mais humano, menos imponente. Apenas um homem, com segredos ainda guardados no olhar. O coração de Inês tremeu, como se estivesse prestes a cair num abismo desconhecido. Ele retirou um volume de capa de couro de uma prateleira e o colocou sobre a mesa entre eles. Este é o diário do meu pai, Álvaro Faria. Nunca o mostrei a ninguém, mas você precisa saber. Eu não entrei por acaso na sua floricultura. O sangue de Inês gelou. O sobrenome Faria sempre fizera a avó reagir com raiva e dor. Com a mão trêmula, ela tocou o livro. Por que me mostrar isso? Miguel sentou-se em frente, os olhos carregados de sinceridade. Porque a verdade ficou escondida tempo demais. Sua família salvou a minha. Seu avô, Joaquim Duarte, ajudou meu pai quando ele mais precisava. Mas, em vez de gratidão, meu pai deixou apenas uma ferida na sua avó. As palavras pesaram como pedras. Inês engoliu seco. A avó nunca contou detalhes. Só dizia que houve traição. Miguel assentiu, o olhar sombrio. Meu pai era orgulhoso demais para admitir que devia algo. Escolheu o silêncio. O preço foi a honra da sua família e uma dor que atravessou gerações. Inês permaneceu imóvel, o coração disparado. As peças do que ouvira desde pequena começavam a se encaixar, formando um quadro doloroso. Mas outro temor crescia dentro dela. Miguel, apesar de diferente, ainda era um Faria. Então, você me procurou para pagar uma dívida antiga? Ela se inclinou para a frente, a voz firme. No começo, sim, quis reparar o erro dele. Mas desde o momento em que vi você, percebi que não se tratava de dever. Estou aqui por você. O rosto de Inês se ruborizou. Queria desviar, mas o olhar dele a prendeu como corda invisível. Dentro dela, um conflito feroz. Medo e desejo, recusa e rendição. Levantou-se, foi até a janela, encarando a lua sobre os ciprestes. Você não entende. Minha avó nunca perdoará. Miguel aproximou-se devagar, mantendo a distância justa. Sua voz soou baixa, mas firme. Não peço o perdão dela agora. Só peço uma chance, para provar que não sou meu pai. Inês fechou os olhos, respirando fundo. O vento frio entrou pela fresta da janela, fazendo o sino do lado de fora soar baixinho. Sentiu-se à beira de um limite perigoso. Podia cair num vazio sem volta, ou descobrir um caminho que jamais ousara sonhar. Quando se virou, os olhos brilhavam de emoção contida. Miguel, não sei até que ponto posso confiar em você. Ele sorriu levemente. Um sorriso que misturava dor e determinação. Então deixe o tempo responder. Mas saiba, eu não vou desistir. Mesmo que me afaste, vou voltar. Sempre. As chamas da lareira tremeluziram sobre seu rosto, selando a promessa. E dentro do coração de Inês, apesar de toda a resistência, uma centelha de crença começava a nascer. Naquela noite,
Inês voltou à Casa das Flores mais tarde que de costume. O carro negro parou diante da porta e o sino de vento tilintou suavemente quando ela entrou. Na sala, a luz amarelada da lamparina iluminava Dona Amélia, sentada em sua poltrona habitual, o xale de lã sobre os ombros. Ela não dormia. Os olhos envelhecidos, mas ainda atentos, acompanhavam cada gesto da neta. Você voltou, minha menina. A voz saiu rouca, mas carregada de firmeza. Quem a levou desta vez? Inês estremeceu. Sabia que não poderia esconder por muito tempo. As mãos apertavam o tecido do vestido, denunciando a ansiedade. Vó, eu jantei com alguém. O olhar de Amélia escureceu. Quem? O coração de Inês bateu forte, quase dolorido. Quis fugir da resposta, mas a verdade escapou em sussurro. Miguel Faria. O nome caiu no ar como sentença. Amélia empalideceu, os ombros tremeram, o xale escorregou sem que ela notasse. Eu sabia, murmurou, os olhos marejados. Eu sabia que o nome Faria ainda voltaria para nos assombrar. Inês ajoelhou-se diante dela, apertando-lhe as mãos frágeis. Vó, por favor, ouça. Ele não é como o pai. Disse que a nossa família ajudou a dele, mas que foi traída. Agora quer reparar. As lágrimas escorriam no rosto envelhecido, mas a voz saiu firme. Ajudar? Reparar? Sua avó viveu com a cicatriz dessa traição. Joaquim, seu avô, entregou tudo dinheiro, honra, confiança para salvar Álvaro Faria. E o que recebemos? Desprezo, humilhação. O peito de Inês apertou. Por anos ouvira apenas fragmentos de histórias. Agora, cada detalhe ganhava contorno, dolorosamente nítido. Mas vó, Miguel não é o pai dele. Eu sinto. Ele é diferente. Amélia fechou os olhos, as lágrimas correndo silenciosas. O sangue é o mesmo. E eu não deixarei você repetir o erro de Joaquim. As palavras soaram como martelo. Ainda assim, dentro de Inês, ardia uma chama que não se apagava. A sinceridade que vira nos olhos de Miguel, as palavras ditas diante da lareira, tudo pulsava em sua memória. Naquela noite deitada, encarou o teto sem dormir. O sino de vento soava lá fora, leve, quase triste. Sabia que estava diante de duas estradas. De um lado, a lealdade à avó que a criara. Do outro, um sentimento nascente que ameaçava mudar tudo. Qualquer escolha traria dor. Na manhã seguinte, abriu a loja com os olhos inchados pela insônia. Arrumou as flores, forçou um sorriso, mas o coração seguia pesado. O sino soou com a brisa e parecia um lamento. Logo, o som grave e conhecido ecoou ao fim da rua. Inês gelou. O coração se agitou em mistura de desejo e medo. O carro negro parou diante da porta e Miguel desceu com a mesma calma imponente. Quando entrou, o sino voltou a tilintar, preenchendo a loja pequena com a presença dele. Inês engoliu em seco e falou, tentando firmeza, o senhor não deveria voltar. Miguel sustentou o olhar. Não vim comprar flores. Vim ouvir a verdade de você. A verdade? Inês sorriu com amargura. A verdade é que a sua família destruiu a minha. Minha avó jamais perdoará. Ele deu um passo adiante, a voz baixa, mas firme. Não nego a culpa do meu pai. Mas, Inês, a história não tem apenas um lado. Do bolso, tirou um envelope envelhecido, amarelado pelo tempo. Colocou-o sobre o balcão. Estas são cartas que meu pai escreveu para o seu avô. Nunca as enviou. Covardia, talvez. Medo. Mas nelas, ele confessa os erros. Os olhos de Inês se arregalaram. Tocou o envelope com mãos trêmulas. Como? Como conseguiu isso? Miguel respirou fundo. A voz embargada. Encontrei após a morte dele. Desde então, soube que precisava enfrentar o passado. Não posso deixar sua família viver no ódio eterno, nem deixar você carregar uma ferida que não é sua. As lágrimas ardiam nos olhos dela. Queria acreditar. Queria abrir o envelope ali mesmo. Mas a voz da avó ecoava em sua mente. O sangue é o mesmo. Ele jamais escapará da sombra da família dele. Inês recuou, o envelope apertado contra o peito. Eu preciso de tempo. Miguel assentiu, mas seu olhar ardeu em determinação. Você terá todo o tempo que quiser. Mas lembre-se, eu não vou desistir. Quero que você enxergue a mim, não ao sobrenome que carrego.
Ele se virou e saiu. O sino soou outra vez ao fechar a porta. Inês ficou imóvel, abraçada ao envelope. Sabia que dentro dele havia verdades capazes de mudar tudo, mas também sentia o peso de um risco. Aquilo poderia reacender uma guerra que Amélia passara décadas tentando apagar. Naquela noite, sentada diante da lamparina, o envelope ainda fechado, murmurou para si mesma enquanto o vento balançava o sino lá fora. E se a verdade puder curar, ou se for apenas o golpe final? Na manhã seguinte, a luz suave atravessava a pequena janela da Casa das Flores, iluminando as flores recém-abertas. Sentada ao balcão, Inês encarava o envelope antigo que Miguel lhe entregara. Passara a noite em claro, sem coragem de abri-lo, como se dentro estivesse uma lâmina prestes a cortar tudo o que conhecia. Abrir significava encarar. Não abrir significava viver para sempre sob o peso de um passado mal resolvido. O som da tosse da avó quebrou o silêncio. Inês correu até o quarto e encontrou Dona Amélia recostada nos travesseiros, o rosto pálido. Segurou-lhe a mão e, tomada pela culpa, confessou: "Vô, Miguel voltou ontem." O olhar de Amélia se acendeu em alerta. "Eu já lhe disse. Não permita que ele entre em sua vida." Com a voz trêmula, Inês mostrou o envelope. "Mas ele me entregou isto. Cartas de Álvaro Faria. Disse que nelas está a verdade nunca dita." O rosto da avó se contraiu, como se uma ferida antiga tivesse sido tocada. A mão frágil tremeu, mas ela afastou o olhar. "Não preciso ler. Vivi a vida inteira com essa dor. Nenhuma carta vai apagá-la." O coração de Inês doía. Entre honrar a avó e buscar a verdade, sentia-se dividida ao meio. Naquela tarde, Miguel apareceu outra vez. Desta vez, Inês não se escondeu. Parou diante da porta, bloqueando sua entrada. "Não pode continuar vindo assim. Minha avó não vai aguentar." Miguel fitou-a com firmeza. "Então me deixe falar com ela." Inês sentiu o chão fugir. As palavras da avó ecoaram dentro dela. "Jamais perdoarei." Balançou a cabeça, assustada. "Não, ela vai sofrer demais. Você não entende." Ele deu um passo à frente, a voz baixa, quase suplicante. "Inês, não podemos fugir para sempre. O passado só cicatriza quando é encarado. Se sua avó me odiar, aceitarei. Mas preciso dizer a ela." Nos olhos dele, não havia arrogância, apenas a vontade de reparar, mesmo sem ser culpado. Inês permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de sussurrar: "Vous pensar." Miguel não insistiu. Partiu, deixando atrás de si um vazio carregado de ecos. Naquela noite, quando a avó dormia, Inês finalmente abriu o envelope. Cartas amareladas caíram sobre a mesa. A caligrafia trêmula confessava: "Joaquim, eu errei. Não tive coragem de encarar você." As lágrimas escorreram enquanto lia. Cada frase era como um corte. Era a confissão de um homem que reconhecia os próprios pecados, mas tarde demais. Inês sentia, ao mesmo tempo, a mágoa da traição e a dor de um arrependimento que nunca encontrou perdão. De manhã, ao entrar na sala, encontrou Amélia sentada, os olhos voltados à janela. Sem se virar, ela murmurou: "Você abriu, não foi?" Inês assentiu, a voz embargada: "Vó." Ele reconheceu a culpa. Disse que se arrependeu. As lágrimas correram pelas rugas da avó. Arrependimento? Depois que seu avô morreu de vergonha, depois que vivemos na miséria, uma palavra não devolve o que perdemos. Inês apertou-lhe a mão. "Eu sei, mas talvez Miguel esteja tentando dizer o que o pai não teve coragem." O olhar de Amélia brilhou com dor e ira. "Não seja ingênua. Ele é filho de Álvaro. O mesmo sangue corre nele." Inês percebeu. A avó tremia não só de raiva, mas de medo. Medo de reviver a ferida que passara décadas tentando sepultar. À tarde, Miguel voltou. Mas desta vez, não encontrou apenas Inês. Dona Amélia, apoiada em uma bengala, caminhou até a porta. O olhar dela era cortante. "Eu sabia que um dia um Faria voltaria a cruzar meu caminho. Hoje é esse dia e será o último." Miguel baixou a cabeça. A voz grave: "Dona Amélia, não vim justificar meu pai. Vim apenas dizer que não sou ele. Não quero que Inês herde uma dor que não é dela." A velha tremeu.
erguendo a bengala como se fosse uma arma. Vá embora. Se tiver um pingo de consciência, não arraste minha neta para o abismo da sua família. Inês correu, lágrimas caindo. Vó, por favor, escute ao menos uma vez. Ele não é o pai dele. O silêncio que se seguiu pareceu partir o ar em duas metades. O sino de vento tilintava, cada nota como um aviso. Miguel inclinou-se num gesto profundo. Sua voz saiu baixa, mas firme como juramento. Voltarei, mesmo que não queira me ver, porque acredito que só encarando a verdade e a dor deixará de ser uma sombra. Virou-se e partiu. O sino soou mais uma vez, desta vez como um suspiro. No limiar da porta, Inês sentiu o coração dividido ao meio, entre o amor nascente e a lealdade a quem a criara. Sabia, com clareza dolorosa, que o verdadeiro confronto apenas começara. Depois daquele confronto doloroso, a Casa das Flores mergulhou num silêncio pesado. Dona Amélia quase não falava com Inês, e a jovem sentia dentro de si um turbilhão incessante. As cartas antigas permaneciam sobre a mesa do quarto, cada olhar lançado a elas reacendia a dor. De dia a rotina seguia: vender flores, arrumar os vasos, sorrir para os clientes. As lavandas roxas, as rosas vermelhas e os cravos vivos enchiam a loja de cores. Mas por dentro, Inês murchava. Cada tilintar do sino a fazia estremecer, esperando ver Miguel na porta. Mas os dias passaram sem que ele aparecesse. Parte dela suspirava aliviada. Outra parte sentia um vazio profundo, como se a ausência dele fosse uma ferida aberta. Várias vezes, a jovem se surpreendeu olhando para o fim da rua, à espera do carro negro, sem admitir sequer para si mesma. À noite, Dona Amélia permanecia sentada diante da lareira, o fogo refletindo nos sulcos de um rosto marcado por uma vida de perdas. Quando Inês se aproximava, ela endurecia a expressão, tentando esconder a fragilidade. Uma noite, incapaz de suportar o silêncio, Inês ajoelhou-se ao lado da avó, as lágrimas escorrendo. Vó, eu não quero feri-la, mas não posso fingir que não sinto nada. Miguel, ele é diferente. Eu sei que é. Amélia encarou-a, os olhos brilhando com dor e amor. Inês, você é tudo o que me resta. Perdi o marido, a família, só tenho você. Eu temo que siga pelo mesmo caminho que não consegui salvar. Mas vó, soluçou Inês, se o que sinto é verdadeiro, devo abandonar só por causa do nome que ele carrega? Amélia não respondeu. As chamas refletiam no olhar cansado dela, revelando a mesma batalha interna que consumia a neta. Nessa noite, Inês não conseguiu dormir. Sentou-se na varanda, entre os vasos de flores. A lua prateava as pétalas, o vento trazia perfume suave. Sussurrou para si mesma: meu coração, para onde devo ir? Lisboa brilhava ao longe, o Tejo cintilava como fita de prata, e em algum lugar, Miguel também estava acordado. Ela sabia, os destinos deles já haviam se cruzado e não havia volta fácil. Na manhã seguinte, enquanto arrumava o balcão, o som grave e familiar ecoou ao fim da rua. O coração de Inês disparou. O carro negro parou diante da loja. Miguel desceu, imponente, mas com um cansaço visível no olhar. Entrou. O sino tocou suave. Inês permaneceu imóvel atrás do balcão. Miguel a fitou e disse, com voz firme: Eu sei que você leu a carta. Ela mordeu os lábios, apertando o tecido da toalha de mesa. Li. E por isso, não sei mais o que fazer. Ele se aproximou, o tom baixo e sincero. Não quero que escolha agora. Só quero que acredite que o que sinto é real. Não vim por dívida, nem por passado. Vim por você. As lágrimas rolaram no rosto de Inês. Mas minha avó, ela nunca aceitará. Perdeu tudo por causa do seu pai. Se eu escolher você, estarei traindo ela. Miguel ergueu a mão, mas hesitou antes de tocá-la. Inês, não quero que traia ninguém. Quero apenas que viva de acordo com o seu coração. Nesse instante, a porta dos fundos se abriu. Dona Amélia surgiu, apoiada na bengala. Os olhos dela cortavam como lâmina. Chega. A voz saiu trêmula, mas firme. Se tem alguma honra, afaste-se da minha neta. Miguel se virou para ela e inclinou a cabeça em respeito. Dona Amélia, respeito sua dor. Mas não posso abandonar Inês. Eu a amo.
As palavras ecoaram na pequena loja como trovão. O sino de vento balançou, acompanhando os corações que batiam freneticamente. Inês sentiu-se dilacerada. De um lado, o amor nascente. Do outro, a mulher que sacrificara a vida por ela. Amélia tremia, lágrimas brotando, mas manteve a dureza na voz. Inês, se você o escolher, perde a mim. O mundo de Inês desabou. Chorando, olhou de um para o outro. Nos olhos de ambos havia amor verdadeiro, mas que a puxava para lados opostos. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Inês sentou-se à janela. A lua cobria Lisboa de prata. Murmurou, como confissão, seja qual for minha escolha, meu coração sairá ferido. E compreendeu, não havia mais fuga. Em breve, teria de decidir. Lisboa despertava lavada pela chuva da noite. As ruas de pedra brilhavam sob o sol de primavera. O ar trazia o perfume das flores de laranjeira. Mas dentro da Casa das Flores, o clima ainda pesava de tensão. Inês permanecia diante do balcão, girando entre os dedos uma rosa branca. A voz da avó ecoava na memória, cortante como lâmina. Se você o escolher, me perderá. Aquelas palavras aprendiam num labirinto sem saída. O sino de vento tilintou. Miguel entrou, o rosto tenso, os olhos cheios de determinação. Não pediu flores, não buscou pretextos. Foi direto até ela. Inês, não posso deixar tudo acabar assim. Eu te amo, e não deixarei que os erros do meu pai destruam o nosso futuro. Os olhos de Inês marejaram. Você não entende. Se eu ficar com você, perco minha avó. Ela é tudo o que tenho. Ele se aproximou, a bolsa embargada. Não quero afastar, lá dela. Quero que ela me veja pelo que sou, não como a sombra de Álvaro faria. Se for preciso ser expulso, que expulse a mim, não você. Nesse instante, Dona Amélia surgiu da sala, apoiada na bengala. O corpo frágil tremia, mas os olhos ardiam de fúria. Basta, Miguel. Sua família me tirou tudo. Não permitirei que minha neta repita esse erro. Miguel não recuou. Caiu de joelhos diante dela, firme. Dona Amélia, não peço perdão pelo meu pai. Só peço que me olhe. Eu amo Inês e darei minha vida para protegê-la, mesmo que a senhora nunca acredite. O silêncio tomou conta. O sino do lado de fora soou, como respiração do destino. Inês desabou em lágrimas, ajoelhando-se ao lado dele e apertando-lhe a mão. Entre a avó e o homem diante dela, enxergava amor e sacrifício, mas compreendia. O amor verdadeiro não podia nascer apenas do medo. Vó, eu não quero perdê-la, mas também não posso negar o que sinto. Amélia os encarou. Nos olhos dela, a dor do passado ardia, mas também a exaustão de uma vida inteira de ódio. Percebia que seu rancor, mais do que proteger, agora aprisionava a neta. As lágrimas correram pelo rosto marcado. A voz, frágil, soou como rendição. Se esse amor for verdadeiro, que prove isso com o tempo. As palavras caíram como chuva suave sobre brasas. Inês soluçou no colo da avó. Miguel baixou a cabeça, um fio de esperança acendendo-se. Não era perdão, não era a aceitação plena, mas era a primeira fresta no muro de ódio erguido por décadas. Os dias seguintes trouxeram pequenas mudanças. Miguel continuava a aparecer, mas sem pressa, sem imposição. Às vezes trazia flores raras, outras vezes remédios para Dona Amélia. Ela permanecia dura, mas o olhar já não era tão gélido. Inês compreendeu. O amor, quando paciente, podia infiltrar-se até nos cantos mais sombrios. A floricultura começou a florescer de novo. Clientes novos vinham de longe, atraídos não só pela beleza dos arranjos, mas também pela história de resiliência da jovem florista. Miguel sempre ficava em segundo plano, deixando que Inês brilhasse por si mesma. Numa tarde dourada, ao pôr do sol, ele entregou a ela uma única rosa vermelha. Colocou-a em sua mão, a voz trêmula, mas o olhar firme, entre todas as flores. Você é a única. Inês sorriu em lágrimas. A lembrança daquele primeiro dia voltou. A frase ousada, quero todas as flores e você. Na época, soara arrogante. Agora, entendia. Era a tentativa desajeitada de um coração aprendendo a amar de verdade. Sentada ao lado, Dona Amélia observava em silêncio. As rugas de sofrimento suavizaram-se.
Ela sabia, o rancor não desapareceria de um dia para o outro, mas também sabia que a vida era curta demais para ser vivida só na escuridão do ódio. Faça valer a pena, Miguel, murmurou, com voz fraca, mas firme. Se um dia Inês chorar por sua causa, tudo isto terá sido em vão. Miguel assentiu, os olhos úmidos. Eu o prometo, Dona Amélia. Naquele verão, a Casa das Flores floresceu como nunca. Orquídeas, rosas e lavandas cobriam a fachada, perfumando a rua. As pessoas diziam que ali não se vendiam apenas flores, mas que florescia uma história de amor que nascera da tempestade. E Inês sabia, o amor não apaga o passado, mas pode transformá-lo no solo fértil de um novo começo.